Sejam todos bem-vindos ao Fundamento do Gerenciamento de Projetos. Hoje a gente vai abordar aí uma breve história sobre o gerenciamento de projetos, até para a gente alinhar um pouquinho aí das expectativas. Lembrando para vocês que o livro que o treinamento está baseado no livro que eu escrevi em 2014, Fundamento de Gerenciamento de Projetos. Trago algumas novidades no vídeo, diferente do que eu falei no livro, e você já tem um e-book desse livro aí. O que é projetos? Vamos começar pelo começo mesmo ali. Então, projeto nada mais é do que um esforço temporário, um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço, ou resultado, produto, serviço, ou resultado único. Então, essa é uma importante definição sobre projetos. Aí, a gente está pegando essa fundamentação com base no PMBOK para dar essa fundamentação em gerenciamento de projeto. Então, ele tem três variáveis importantes: único, temporal e elaborado progressivamente. São as três características fundamentais que a gente vai tirar dessa definição aí do que é projeto. Outra habilidade importante aí que é necessário para que a gente faça um bom gerenciamento de projeto, que a gente entenda que é projeto é ter um conjunto de habilidades. Então, o gerenciamento de projeto nada mais é do que aplicar então esses conhecimentos, habilidades e técnicas para que os projetos então alcancem os seus objetivos estratégicos ou não, mas alcance os seus objetivos, Então, é fundamental a gente ter isso como referência quando a gente fala de projeto e o que é gerenciamento de projeto. Então, são duas coisas importantes aí pra gente. Mas antes, efetivamente, da gente entrar nessa definição do que é projeto, do que é subprojeto e tudo mais, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para que a gente falasse um pouquinho do que da onde está vindo essa fundamentação toda, o que é esse PMI. O PMI é o responsável por um dos livros importantes hoje no gerenciamento de projeto, um livro aí que já vem aí desde 1987, 86, 87, tendo um crescimento bem grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é chamado de Guia PMBOK. Lembrando que não é Guia PMBOK, algumas pessoas chamam de book, BOK mesmo, que é Body of Knowledge, então um guia das melhores práticas, aí, um guia de conjunto de ferramentas e práticas de gerenciamento de projeto. Então ele tem esse arcabouço de conhecimento, esse conjunto de conhecimentos aí, por isso que Body of Knowledge, que é bastante disseminado aí. Estamos atualmente na 6ª edição do PMBOK, que começou a vincular em 2017. Então é um livro aí de referência, de base aí, que a gente vai sempre utilizar dentro das nossas próximas aulas. E o PMI? O que é o PMI? O PMI é uma instituição, o nome dele é Project Management Institute, é uma instituição americana aí que é responsável por essa disseminação desse conhecimento em gerenciamento de projeto. Ele foi criado em 1969, está ali na cidade, no estado da Pensilvânia, ali na Filadélfia. Em 69, então, ele foi fundado com o objetivo, então, de disseminar as melhores práticas do gerenciamento de projeto. Hoje, basicamente, é uma entidade, é uma entidade sem fins lucrativos, mas uma entidade voltada para a educação e desenvolvimento das pessoas e das organizações. É a responsável pelo esse livro PMBOK, que a gente fala e é veiculado aí em várias mídias, mercados, e quando a gente fala de gerenciamento de projeto, é a instituição que certifica as pessoas que buscam a certificação PMP, Project Management Professional, que é uma certificação de gerenciamento de projeto. E como eu disse, é uma instituição aí que tem as melhores práticas da gestão de projeto, tem um largo reconhecimento aí no mundo de gestão de projeto. Hoje, quando você fala de gerenciamento de projeto, com certeza ela está entre as top 3 instituições aí que fala de gestão de projeto, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, por isso esse grande reconhecimento aí do PMI. É uma instituição hoje que conta com aproximadamente 10 mil voluntários ao redor do mundo, então é um bom lugar aí para você desenvolver suas habilidades de gestão de projeto. Se você está procurando crescer nessa área de gestão de projeto, temos escritórios do PMI em aproximadamente 207 países e territórios. Para você ter uma ideia, só no Brasil você tem capítulo São Paulo, capítulo Rio, capítulo Brasília, tem inúmeros capítulos espalhados por quase todos os estados brasileiros, poucos estados aí que não tem um capítulo do PMI. Ele dá um nome de capítulo, ao invés de ele chamar filial, ou sucursal, ou escritório, ele chama de capítulo, Só para a gente adotar essa palavra. 740 mil PMPs hoje no mundo, é um número bastante grande. Lembrando que cada um deles vive na China, novidade, se viver na China, um dos países mais populosos. Eu acredito que o segundo já é
está na Índia provavelmente, mas tem bastante aí certificados aí PMPs. 470 mil associados espalhados aí nesses países todos e mais de 5 milhões de cópias, né, de todos os livros, não exclusivamente do PMBOK, mas de outros livros que também a entidade produz aí. Lembrando, né, que alguns deles, não todos os livros, mas boa parte deles é traduzido para 10 idiomas padrões. Um desses 10 idiomas padrões é a língua portuguesa, né, então está entre esses livros. E uma publicação muito importante, não sei se todos conhecem, mas é o Pulse of Profession. O Pulse é um documento produzido pelo PMI, que abarca aí inúmeros profissionais no mundo inteiro, falando então tendências, o que vem acontecendo no mundo do gerenciamento de projetos, para onde isso está indo, até mesmo em função do Pulse que o PMBOK faz essas alterações, né, por ouvir o mercado, as tendências que o mercado está indo em gerenciamento de projeto. O Pulse é uma grande ferramenta, então vale a pena você se afiliar ao PMI e ter acesso a essas informações aí. Acho que ajuda bastante no desenvolvimento da sua carreira, no desenvolvimento profissionalmente. Lembrando que é uma certificação, né? O PMI é também uma agência certificadora, uma certificação chamada Project Manager Professional e mais uma série de outras certificações. A grande vantagem do PMP é que ele vai te dar, né, uma ampliação de empregabilidade, acelera o seu crescimento profissional, né, um grau de qualificação reconhecido internacionalmente. Então agora você não é reconhecido como gerente de projeto única, exclusivamente no Brasil, mas no mundo todo. Essa certificação ela tem uma larga abrangência e, óbvio, dentro da sua organização, dentro do ambiente organizacional, isso é um incremento na sua carreira, um reposicionamento da sua carreira. Só fique atento que é uma certificação que ela não é qualquer pessoa que pode tirar a certificação. Tem alguns requisitos mínimos exigidos, né, que o PMI chama de elegibilidade. Você tem que ser elegível a tirar a certificação. Uma dessas elegibilidades é 4.500 horas nos últimos 8 anos gerenciando projetos. Então você tem que ter 4.500 horas. Para você entender um pouco desse número, um ano tem aproximadamente 2.000 horas. Então estamos falando aí de quase 6 anos aí, 3 anos, né, gerenciando o projeto. Óbvio que você pode olhar numa janela de 8 anos, isso melhora um pouco, mas ou seja, se você só é recurso de projeto, ou só na sua empresa tem gestão de projeto e você não é um gestor de projeto, lembra que no modo anterior eu já expliquei essa diferença de gerente de projeto, você não é elegível a tirar essa certificação. E também para a organização ela traz valores muito importantes para dentro da organização, valores importantes do tipo alinhamento das metodologias reconhecidas e normatizadas no mundo todo, qualidade e efetividade do gerenciamento de projeto. Agora você começa a ter uma qualidade, né? Você começa a ter uma melhor gestão de projeto, agrega credibilidade e valor aos prestadores de serviço, motivação dos colaboradores, porque agora a empresa consegue motivar os colaboradores nessa linha, e fundamentalmente, né, busca aí uma redução de custos, né? Então, uma vez que você padroniza, uma das principais características de você criar padrões, né, em busca de padrões, é basicamente a redução de custos, tá? Lembrando que o PMI, né, o PMI tem, além de o PMI como instituição, mas os livros que ele produz são reconhecidos globalmente, né, e são padrões americanos e normas, ou seja, a gente tem aderente a inúmeros padrões e algumas normas aí de gestão de projeto, gestão de processo, também aliado a isso daí. A grande questão é, o PMBOK, quando você segue, ele realmente é um trilho, né? Você é obrigado a seguir todos os processos e padrões como eles são desenhados? Provavelmente não, ele é muito mais uma trilha, né? Então você segue um caminho mais, não é um caminho tão duro, tão rígido na gestão de projeto. É como você falar hoje, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação quando você olha para o Waze. Quando você coloca 2 pontos no Waze, né, ponto A para ponto B, para onde você está indo, o Waze te mostra um mapa lá considerando inúmeras variáveis. Você não necessariamente tem que seguir exatamente aquele caminho para chegar naquele ponto. É a mesma coisa o gerenciamento de projeto quando você usa como base o guia PMBOK. Você não tem que seguir exatamente todos os processos, mas ajuda bastante você segui-los. Como o Waze ele considera, né, coisas que você não está vendo, como o trânsito, o tráfego, e uma série de outras informações que você naquele momento não está vendo.
Nem sempre é o melhor caminho, digamos de passagem, mas pelo menos é uma ferramenta que busca a melhor alternativa para você. É a mesma coisa que na gestão de projeto. É uma ferramenta, a gestão de projeto vai buscar pelo menos a melhor forma de você gerenciar projeto. Então não considere o PMBOK como sendo um trilho, e sim uma trilha de gestão de projeto. Só existe esse livro, só existe essa instituição para gestão de projeto? Não. Existem inúmeras outras instituições, algumas delas largamente conhecidas, outras nem tão conhecidas por nós aqui no Brasil, mas como IAPM, a IRBA, né, International Institute of Business Analysis, Agile Alliance, né, que é metodologias ágeis, Scrum Alliance, que é as metodologias ágeis também, duas instituições, uma falando de vendo todas as metodologias ágeis, uma focando exclusivamente no Scrum, o próprio PMI, ICPMA, né, International Construction, BCS, the Chartered Institute for IT, IPMA, International Project Manager Association, APM, Association for Project Manager, e IPMA, né, que é uma instituição bastante conhecida por muitos aí, que fala de uma metodologia chamada FEL. O FEL é uma metodologia de gestão de projetos que a gente percebe ela sendo utilizada em projetos assim mais complexos, né, projetos grandes, principalmente pela característica como ele funciona. Então você tem aqui no início, né, identificação de oportunidade, projeto conceitual, projeto básico, e todos eles falam de avaliação, seleção e definição. O importante no FEL é essas características de gates aqui, gates approval. Você só consegue passar daqui para cá quando você tiver uma aprovação. Então uma estrutura bastante rígida de gestão de projeto, mas bastante eficiente, porque você está falando de projetos de alguns milhões, alguns bilhões de dólares aí de investimento, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos em gestão de projeto. Então o FEL ele é largamente utilizado em projetos que chamam de projetos complexos, ou projetos que têm uma característica maior do que os projetos convencionais. Ok? E fechando aqui com o PMI, né, falando principalmente aí dos livros, né, que o PMI tem. O PMI tem livros bastante importantes, já acabei de falar do PMBOK, mas ele tem um livro de Program Management, portfólio, gestão de portfólio, né? Tem um livro aqui interessante, pouco falado, né, o Project Configuration. Esse livro, imagine você que você está fazendo um desenvolvimento, um projeto de cinema, né? E tem as cenas, né, o continuismo entre uma cena e outra. Então imagina que você faz uma locação aqui, eu monto um estúdio e essa cena tem que parar ela agora, e daqui 2, 3 semanas essa cena voltar. É o Configuration Management que vai recortar e guardar as informações desses cenários múltiplos que você vai ter. Outra coisa que você pode utilizar o Configuration Management é numa situação onde você está trabalhando com sandbox, né, que é aquele ambiente de teste, e nessa situação você configura o sandbox para testar uma determinada aplicação. E você só tem um sandbox e inúmeras aplicações são testadas, então é no Configuration Management que reside essas informações. Né? Livros como o Press Standard for Scheduling, né? A parte de cronograma, né? O standard de cronogramas, aí, bastante ferramentas que falam de cronogramas. Um outro livro interessante, Project Risk Management, né? Você tem dentro do PMBOK uma área de conhecimento chamada Risk Management, mas aqui você tem um livro exclusivamente para falar disso. Outros livros, como você trabalha em governos, né? Você tem um BOK, né? Falando exclusivamente de governos, você trabalha com construções. Não são livros assim de você falar, nossa, ele cobre tudo. Não, obviamente não, nem o PMBOK cobre tudo, mas você percebe que para se construir o PMBOK, todos esses livros aqui são usados como ferramentas. E um livro importante aí de maturidade organizacional. Então alguns livros interessantes aqui. Então, se você pensar, achar relevante se afiliar ao PMI, se na sua carreira, na sua profissão foi interessante, no momento que você se afiliar no primeiro ano, né, que você paga de afiliação, você tem acesso gratuitamente ao e-book de todos esses livros aqui. É óbvio que eu acho que considero até gratuito pelo valor que você vai pagar em relação ao PMI. Esses livros com certeza são mais altos do que isso daí. Ok? Só para a gente ter uma ideia aqui do que é de onde vem esses livros e qual é o conceito deles, rapidamente aqui, quando a gente falou de projeto, né? Então, ele tem um início e um fim claramente definido, né? Ele é elaborado progressivamente, né? Então você vê um progresso na elaboração no tempo, momentos com mais esforços, né? Onde aqui na execução você vai ter um esforço maior, depois nas entregas finais até você entregar o projeto todo, né?
Então, o livro, né, que cuida, isso daqui nós chamamos de ciclo de vida de projeto, né, o nome carinhoso que a gente dá a esse daí. Então, aí terminamos o ciclo de vida do projeto, o projeto foi entregue, ok, ele tem fases que são entregues também que vão transitando, aí isso daqui nós chamamos de operação, produção, quando realmente o projeto ele termina. Vamos imaginar que seu projeto é um casamento, evento chamado casamento. Então você tem um planejamento ali até a festa, né? Então a festa é uma entrega, o buffet montado é uma entrega, o casamento é uma entrega. Então você tem essas entregas, né? Então operação propriamente a festa ocorrendo, o evento de fato ocorrendo, nós chamamos isso daqui, ou uma linha de montagem, né? Você acabou de concluir uma ampliação da linha de montagem, né? Você envasava numa linha de montagem 10.000 garrafas por hora, agora a linha de montagem passou para 80.000 garrafas por hora, então entrou em produção, aumentou para 80.000, então esse conceito aqui. E aqui na ponta, né, você quando antes de um projeto começar, você está vendo que a gente limitou o conceito de projeto aqui a início e fim do projeto, existe o porquê esse projeto, que momento vamos fazer esse projeto, qual é a característica dele, recursos que eu tenho para fazer esse projeto, seja ele financeiros, ou recursos humanos, ou recursos tecnológicos, a estratégia, é o momento de fazer, estrategicamente é o momento de eu fazer esse investimento. Então, só para a gente entender, é o livro que cuida exclusivamente dessa área aqui, chamado projetos, ele chama Guia PMBOK. Tá? Então, você tem um livro exclusivamente falando de projetos. Aí você tem um outro ciclo de vida aqui, que é o ciclo de vida de programas. Então, o programa, ele olha não só o projeto, mas ele vai olhar a operação do projeto também. Então, existe uma gestão mais alargada a esse conceito onde você olha projetos e olha operação. Existe um livro chamado Program Management, tá? Um livro de gerenciamento de programa. E não poderia ser diferente se você tiver um conceito onde você vem desde a estratégia até a operação, olhando isso, todo esse processo aqui, óbvio, dando uma prioridade maior para isso daqui, você vai ter o livro de gestão de portfólio. Então o PMBOK, né, o PMI, para fazer uma gestão desde necessidades e prioridades até a operação, ele utiliza 3 livros para falar desse conceito. Gostaria de falar também, basicamente, desse livro aqui, indicar um livro que não é... Esses livros são bons, com absoluta certeza, cobrem muita coisa, sim, cobrem bastante coisa, mas gostaria de falar de outros 2 livros. Tem um livro aqui do Norberto, chamado Gestão de Portfólio. Esse livro aqui eu tenho um carinho muito grande por esse livro, em especial, porque esse daqui é o resultado do mestrado do Norberto. Então é um livro que fala, que cai exatamente nessa área aqui, tá? Fala muito de gestão de portfólio. E a grande sacada desse livro é que ele é um livro que vai falar com profundidade, ele revisita livros como esse e tantos outros livros, trazendo as fundamentações teóricas, né, sobre o que é realmente, você vai ter um entendimento bem aprofundado do que é a gestão de portfólio. Mas o Norberto tem um sério defeito, ele não é muito, ele adora academia, sim, mas ele gosta de ferramenta, ele é um cara muito prático. Então, alguns anos atrás, ele lançou esse segundo livro aqui, Metodologia de Gerenciamento de Portfólio, Teoria e Prática. O que o Norberto percebeu? Ele percebeu que ele tinha bastante conceitos teóricos aqui, mas faltava metodologia, faltava um pouco de hands-on. O Norberto gosta muito de hands-on, ele gosta muito da coisa prática. Então é um livro interessante que cobre também aqui, então ele vai te dar um conceito teórico e um conceito 100% prático, né? Então são 2 livros que versam exclusivamente sobre essa área aí de gestão de portfólio, ok? Então aí fechamos então essa parte de portfólio. Se você é um cara muito curioso, eu sou muito curioso, né, e você quer saber onde que é esse negócio chamado PMI, né? Então aqui você tem a New Jersey, né? Você tem aqui todo o estado da Pensilvânia, e bem aqui você está vendo Filadélfia, né? Onde é o PMI. O PMI, então, ele é esse bloquinho aqui, né? Então aqui tem um conjunto de prédios, né? Eles chamam isso de Boulevard. Esse prédiozinho aqui é o prédiozinho do PMI, né? E se você quiser olhar da rua, é essa carinha que o PMI tem. Não estive lá, tá? É só uma foto aí de Google Earth. Sou muito curioso, eu gostaria de saber como que é. Já que fico falando tantos lugares, eu sempre dou uma entrada lá. Ok com isso? Então a gente fecha aí os parênteses aí com relação ao que é PMI, o que é PMBOK, para que a gente fique mais alinhado. Ok?